Senhor Jesus, irmãos, vamos falar mais da palavra de Deus. O nosso assunto nesses dias é os 10 mandamentos da lei divina, dado por Deus a Moisés nas 2 tábuas do concerto no Monte Sinai. 10 mandamentos e o regime de lei que sai dos 10 mandamentos que Israel precisava obedecer para sobreviver. As leis é aquilo que condena o réu. As leis é aquilo que aponta o pecado do pecador. O mandamento é aquele que dita: se você fizer isso aqui, vou te pegar através das leis. E a lei pega e condena. A palavra de Deus diz nos Salmos de número 91, ou melhor, no Salmo de número 1. O Salmo de número 1, você vai abrir comigo, para dar uma conferida aqui. Mas antes de fazer isso, de lermos o Salmo, eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Deixe os seus comentários para nos auxiliar e nos ajudar no trabalho e nas pregações, tá bom? O Salmo de número 1 diz a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é lei, queridos? Lei é palavra. Quando Deus dá os mandamentos da lei, Deus deu a palavra. Mandamento, palavra, estatuto. Isso é lei divina. Então as pessoas dizem: eu tenho a palavra. Se você não tem o regime da lei, você não tem palavra coisa nenhuma. Você não tem palavra de Deus coisa nenhuma. Você pode falar o que você quiser, você pode ensinar da forma que você quiser. Fica infrutífero, fica sem vida, fica sem ação, fica sem moral, porque você não passa pelo procedimento da obediência ao regime da lei, ao estatuto da lei, que é os 10 mandamentos. Não tem valor nenhum para vocês, para ninguém. Quando Jesus discute com os fariseus e eles falam: você julga e você condena, e você faz isso, e faz aquilo, Jesus diz para eles: eu não julgo ninguém não. Quem julga vocês é vocês mesmos. Eu não vim aqui para isso. Mas a palavra, isso está lá em João, a palavra que eu vos tenho pregado, essa vai julgar. É a lei divina, é a palavra de Deus, é os 10 mandamentos que vai julgar o pecador do seu pecado, das suas desobediências e das suas maldades. O que o ser humano, ou melhor, que os pregadores de todas as religiões, sem exceção no que diz respeito à religião, é certo que existem algumas pessoas que às vezes até inclinam, embora não tendo a força para ensinar e para pregar e para falar, mas eles até inclinam, mas não vai para frente. Por quê? Porque se obedece um, não obedece os outros. Nós temos pessoas que brigam por causa do sábado. Se obedece o sábado, a guarda do sábado, já não obedece: não terás outros deuses diante de mim. Porque o que eu vejo no meio deles é exatamente o ídolo. Não adianta dizer que não, porque está estampado na cara deles e nas atitudes, nas obras e no trabalho deles. Não tem jeito. Então, quando a Bíblia nos manda fazer algo, é para fazer completo. Pela metade, não produz vida com Deus. Então, quando os filhos de Israel recebeu os mandamentos de Deus para obedecer, quando eles não obedeciam, a justiça vinha sobre ele. Então o que todas as religiões fazem hoje é isso. Eles fazem exatamente o que os filhos de Israel faziam. Eles acham que guarda um e não guarda o outro. A igreja condena as imagens de escultura. As igrejas, principalmente protestantes, evangélicas. Está errado em condenar a imagem? Está errado em falar mal da imagem? Tá.
Por que está? Porque a imagem não faz nada, queridos. A imagem é apenas uma escultura. A imagem é uma escultura. O que está por trás da imagem, que Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 10, a primeira carta, é o que faz a diferença. Então, quando as pessoas põem a imagem com ele, ela já põe com uma finalidade. Qual é a finalidade? Obediência e reverência a ela. Então, quando os crentes vão falar sobre a imagem, eles erram e não erram. Por que erram e não erram? Porque não definem e não têm discernimento do que representa aquilo. E fala por falar. Fica infrutífero. Além disto, eles condenam a imagem, mas não condenam os erros que eles cometem em idolatria. Porque o crente idolatra todos os dias. Pastor está idolatrado, reverendo está sendo idolatrado, bispos está sendo idolatrado, missionários está sendo idolatrado, apóstolos estão sendo idolatrados, supostas bispas estão sendo idolatradas, porque bispa não existe, supostas pastoras, porque pastora também não existe, no reino de Deus, na hierarquia de Deus não, estão sendo idolatrados. Candidatos políticos pela igreja evangélica está sendo idolatrado e foi idolatrado por 4 anos, com até sentença de morte para quem não idolatrasse com eles. E agora, como é que faz? Qual é a diferença da imagem? Qual é a diferença do ídolo? Quando eu estou falando de imagem, eu estou falando de ídolo. Imagem é símbolo de ídolo. Qual é a diferença da imagem? Se eu idolatro uma celebridade aí da música, de qualquer outra coisa, se eu idolatro, ouvir o trabalho deles e até acompanhar o trabalho deles, não tem nada de idolatria. Idolatria é você colocar este algo em primeiro lugar na sua vida, e como sendo um ponto de segurança ou de posição que leva para o espírito algo desse tipo. Aí você estraga a sua vida e você foge da presença do Deus vivo, quebrando os seus mandamentos. Então, quando Jesus disse aqui para Moisés, no capítulo de número 20 de Êxodo, versículo de número 4, não farás para ti imagem de escultura. Deuteronômio diz, de qualquer tipo. Percebe, queridos, que isso aqui é uma escultura? A imagem da árvore e prostrar diante dela, a imagem de um animal, de um boi, de uma vaca, de um cavalo, de uma cobra, de qualquer outra coisa, e prostrar diante dela, como sendo ela algo que faz algo para você, Paulo diz que quem faz é quem está por trás dela, não é ela. Então isso traz a irreverência a Deus e a quebra dos mandamentos. E como é que está a igreja hoje? E como é que está a humanidade hoje? Por que tanta desgraça na terra hoje? Por que tanta destruição? Por que tanto sangue derramado? Por que tanta corrupção? Por que tanta prostituição? Por que tanta idolatria? Por que tanta violência? Por que tanta separação de Deus? Qual é o problema de tudo isso? Nós vamos ver dentro da Bíblia e vamos começar no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, você vai abrir comigo, aonde todo o ser humano, todo pregador que olha esse texto vai dizer, isso aqui foi para Israel. Vou te mostrar que não, viu? Capítulo de número 28, Deuteronômio, versículo 1, ele diz, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e bendito o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas.
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vieres contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como te tem jurado, contanto que guarde os mandamentos do Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos. Guarde o quê? Mandamentos. Isso aqui está no plural. Todos. Não é um, é 10. Aí ele diz aqui: todos os povos da terra virão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará a bênção de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviareis nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. Percebeu aqui, queridos? Todos os mandamentos que te ordeno para os seguir, para ir atrás de quem? De outros deuses. Como é que está a igreja hoje? Como é que está a humanidade? Qual é o maior pecado da igreja? O maior pecado da igreja é que não ensina. E disse que não tem mais mandamento e nem leis dada por Deus para Moisés, para os filhos de Israel, lá no Egito. Esse crime tem sentença de morte, meus filhos. Esse crime tem sentença de morte, pastor. Para você, pastor, que diz que Jesus violou as leis e que ensinou a violar as leis. Para você, apóstolo, para você, missionário, para você, bispo, para você, reverendo, para você, pastora, pastor, que diz que os mandamentos foram tirados e que as leis acabaram. As leis dadas por Deus para Moisés, lá no monte, nas 2 tábuas. Vocês dizem, tem leis que saiu e tem mandamentos que prevaleceram até Cristo voltar. Saíram. E você verá, quando nós falarmos das leis aqui, o que saíram e o que prevalece. Nós estamos falando do que prevalece e que vocês não obedecem. E por não obedecer, essa desgraça toda está na terra. Veja o que ele disse aqui no versículo de número 14: não te desviará nem para a direita nem para a esquerda de nenhum. Não é só o sábado, é o sábado e mais 9. De nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. É nenhum, é todos. Mas isso não está no Novo Testamento. Veremos se está no Novo Testamento ou não. Abre comigo na carta de Tiago. A carta de Tiago, apóstolo. Vamos ver se esses mandamentos estão lá ou não.
Tiago fica depois de Hebreus. Deixa eu ver se é isso mesmo. E fica depois de Hebreus. Tiago é o primeiro livro. Depois de Hebreus você encontra o livro de Tiago. Eu vou ler o capítulo 1 e no versículo de número 25. Ou melhor, no versículo de número 25 não tem. Ou melhor, 25 tem, mas eu quero ler um pouquinho antes. Versículo 19. O título aqui, o subtítulo diz: a prática da palavra de Deus. Tiago 1,19. Sabeis isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebeis com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Observa aqui que nós dizemos sobre a palavra é a palavra que converte, a palavra que liberta, e que a palavra não salva, quem salva é Jesus. Tiago está dizendo que a palavra salva porque Tiago está dizendo que Jesus é a palavra. Então, se você diz que tem a palavra e o salmista diz que a lei é a palavra, você está totalmente fora de Cristo, dos mandamentos, da lei e da palavra. Você não anda com eles. Você faz o que você quer, rapaz. Aí Jesus, o apóstolo Tiago segue dizendo aqui. 22. E sendo cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, meu querido pastor, o senhor é cumpridor da palavra, você que diz que Jesus viola as leis e que maldita quem guarda os mandamentos, ou você é apenas um ouvinte da palavra? O que o senhor está sendo? Um ouvinte. Você não é nada de cumpridor. Você não cumpre mandamento nenhum. Se você não cumpre mandamento nenhum e não ensina a cumprir, você nem é cumpridor da palavra nem dos mandamentos, muito menos da lei, porque a lei é a palavra. Aí ele diz aqui, se alguém ouvir, algum ouvinte da palavra, é algum ouvinte da palavra e não praticante, não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Não lembra nem de você mesmo. O que Tiago está dizendo aqui? Quem não obedece a palavra e não ensina a obedecer a palavra não tem nem caráter. É um homem sem caráter, sem afeição natural, sem a presença do Espírito, sem nada de Deus. Você que diz que os mandamentos caíram e acabaram, e que é só a graça, e pega a palavra dizendo que é só a graça, como é que a graça vai funcionar sem a palavra? E como é que a palavra vai funcionar se ela é a própria lei? O que você vai fazer? Por isso que nós lemos o Salmo de número 1, e é por isso que nós lemos Deuteronômio 28. Porque uma coisa não vai sem a outra, queridos. Se não tiver todos juntos, não vai para frente. Depois de ser o versículo de número 25. Aquele, porém, atenta bem para a lei. Aqui está. Palavra, lei, palavra, lei, palavra, lei, mandamento. Aquele que com atenção aqui, queridos, é observar, obediência, reverência, temor, respeito e honra. Se você não tem, você está fora. Aí ele diz aqui, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte
esquecido, mas executor da obra. Este será bem-aventurado no que realizar. Bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Foi o que Deus diz para Israel. Aqueles que obedecem os mandamentos, é o que Tiago está dizendo aqui, o que obedece à lei e os mandamentos. Benditos e bem-sucedidos e honrados sereis. Por que não há honra espiritual e nem honra nas coisas de Deus? Hoje em dia, os valores estão invertidos. Hoje em dia os valores estão invertidos. Se você for analisar, as autoridades investem muito mais no que diz respeito às coisas materiais, tecnologia, e que não é errado, deve investir, mas de onde vem o melhor para o ser humano, que é o campo, e que é a agricultura, e que é as florestas, a mata, a terra, a água, o verde, investe muito menos nisso que produz a vida do que naquilo que produz o gás carbônico, que produz a destruição, que produz tudo isso, no carro, nem tudo isso. Valores invertidos. Ao passo que Deus disse que quando nós obedecemos a terra, o fruto dos nossos animais, o fruto da nossa terra, a chuva viria controlada, foi o que ele falou para o povo de Israel. E quem é Israel hoje? Se não o povo de Deus. Gálatas, Paulo diz isso. Então o Tiago está dizendo aqui, versículo 26, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes, se alguém é religioso, cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. O seu evangelho, meu querido, sem as leis, sem a palavra de Deus, sem a obediência aos mandamentos, é vão. A sua religião é falsa. O que a sua religião determina, Deus o proíbe. Ele diz no versículo 27, a religião pura é imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E agora, o que você vai dizer disso aqui? O mundo para você é o quê? Está falando de terra? Não, querido, está falando de mundo, pecado. Aqui ele diz, eu vou dar mais uma olhada aqui para frente um pouquinho, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2 da carta de Tiago. Dá uma olhada do verso de número 8 para frente. Verso de número 8. Eu sempre costumo ler um pouco mais. Hoje eu vou ler do 8 mesmo. Todavia, ser cumpridor da lei real encontrada na Escritura. Qual é a lei real encontrada na Escritura? Tem outras que não sejam os 10 mandamentos, minha querida? Lei real, lei do rei. Quem é o rei? Quando eu digo a vocês que um rei que não tem lei e mandamento não é rei, Tiago está confirmando aqui. Lei do rei, que é Jesus, Deus Todo-Poderoso, lei real, que veio da realidade divina de Deus, os 10 mandamentos, Tiago está dizendo aqui. Os 10 mandamentos e a sua lei, ele está dizendo. Todavia, ser cumpridor, você precisa cumprir, obedecer a lei real encontrada na Escritura. Onde é que está a lei real encontrada na Escritura? Êxodo, capítulo de número 20, do 1 para frente. Deuteronômio 28, do 1 para frente. Deuteronômio 6, do 1 para frente. Deuteronômio 15, do 1 para frente. Isso é lei real.
lei dada por Deus, para a obediência de Israel, e leis desde Mateus até Apocalipse que o Senhor deu para todos nós obedecermos. Carta de Hebreus capítulo 4, Apocalipse capítulo de número 4, Apocalipse 12, Apocalipse 13, quando fala da besta de falso profeta. Mandamentos e ordens divinas é para você e todo crente obedecer. Ele diz aí no versículo de número fazei bem se fizer isso. Mas o versículo de número 9, mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressor, pois qualquer que guarda toda a lei, não é um só, meu querido, é 10. Qualquer que guarda toda a lei, ele está dizendo aqui, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. De todos, ele falou que, ó, é engraçado que ele não falou de todas, né? Todas as leis, falou de todos. Ele fala a lei, observa o versículo, irmãos. Ele precisa pregar mais para dizer que os 10 mandamentos estão de Gênesis a Apocalipse, para dizer que os mandamentos estão com muito mais vigor, como Tiago está falando aqui no Novo Testamento. Vocês querem ser melhor do que Tiago? E vocês acusam os apóstolos de não obedecer os mandamentos? E especialmente a Paulo, dizendo que Paulo não obedecia os mandamentos e mandou tirar os mandamentos. Vocês querem ser melhor do que os apóstolos, irmão? Onde você está? Quem elegeu vocês para ser melhor do que eles? Se não há fruto nenhum na vida de vocês que chega à sombra dos apóstolos, porque a sombra de Pedro curava. Os avençais de vocês não curam nem resfriado, né? Nem dor de barriga, né? Mas alguém pode curar a dor de barriga? Pergunta para o apóstolo Paulo. Quando ele chegou na ilha, que o chefe da ilha estava com desinteria, o que ele fez? Vai lá no livro de Atos dos Apóstolos e confere lá. Não cura nada. Então o que ele está dizendo aqui? Pois qualquer que guarda toda a lei, os 10 mandamentos, qualquer que guarda toda a lei, ele está dizendo aqui, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Isso aqui todos quer dizer 10 mandamentos. Anota isso, pastor. Você que diz que na Bíblia, no Novo Testamento, não fala dos 10 mandamentos, olha Tiago falando aqui 10 mandamentos. E por que Tiago juntou a lei e os mandamentos aqui? Porque mandamento e leis não se separam. Mandamento, lei, palavra e estatuto não separa. É o próprio Filho de Deus. É o testemunho de Deus. São esses. Não muda, não separa. Olha ele dizendo, é muito claro o versículo, né? Pois qualquer que, eu estou repetindo para você guardar, para você obedecer. Pois qualquer que guardar toda a lei, qualquer que guardar toda a lei. Agora diz uma coisa para mim, irmãos. Diz para mim uma coisa. Se Jesus tivesse tirado as leis e os mandamentos, quando Tiago falou isso aqui, Cristo estava vivo ainda, irmãos? Quando foi isso aqui? Se Tiago tivesse falado, tivesse recebido do Senhor ordem para não obedecer mais os mandamentos, falaria ele disso aqui, irmãos? Se os apóstolos tivessem recebido de Cristo a ordem para não obedecer mais os 10 mandamentos e as leis, que vem dos 10 mandamentos, dada por Jesus, por Deus, lá no monte. Vou repetir para você não achar que o pregador está misturando as coisas, porque você tem máscara, você não tira sua máscara, você vai falar coisa errada. Estou repetindo para você entender que existem leis e mandamentos que foram tiradas, mas o que permanece para toda a humanidade é os 10 mandamentos, dado por Deus, o decálogo dado por Deus lá no monte,
para Moisés explicar e passar aos filhos de Israel com as leis, nas duas tábuas. Deus as escreveu. Existem leis que vêm desde Abraão, e essas foram tiradas. Essas saíram. Mas estas aqui, que é os 10 mandamentos, a permanência da presença de Deus na lei, no estatuto dos mandamentos, para que Cristo possa operar no meio do seu povo. Para que Deus possa operar no seu povo. Cristo foi daqui para a glória, depois de ter sido crucificado, morto e ressuscitado. Deixou o que conosco? O seu Espírito e a sua palavra, que é a sua lei e os seus mandamentos. Se não fosse isso, como é que você ia falar dele? Aí ele diz aqui, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos aqui, os 10 mandamentos, todos que ele está falando aqui, os 10 mandamentos, esse todos aqui. Abra aí, Gálatas capítulo de número 3. Gálatas 3. Versículo, você vê que tantas confusões fazem. Gálatas 3, versículo 10. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E agora como é que tu vai entender o que Paulo diz aqui? Vocês dizem que maldito é quem obedece às leis. Você que falou isso, pastor. E você, bispo, que prega isso, vai se retratar diante de Deus e dos homens. Porque senão o Senhor vai te pegar. Essa igreja que aí está, seja protestante, seja pentecostal, neopentecostal, católico, o que quer que seja, que diz que acabou os mandamentos, vocês se retratam diante de Deus, porque Cristo vai pegar vocês. O anticristo vem aí. Ele quer preparar vocês, porque o anticristo vem quebrando o regime de lei. O anticristo vem tirando as leis divinas, como diz Daniel no capítulo 11 do seu livro, como diz Daniel no capítulo 2, Daniel no capítulo 6, Daniel no capítulo 7, 8, 9, 10, 11, tudo está Daniel se referindo ao regime de lei que o anticristo vai trazer, substituindo os 10 mandamentos, tirando os 10 mandamentos e a lei que está nos 10 mandamentos, para aplicar o que é dele, as leis dele, e todo mundo achar que é bom, que é bonito. A destruição que está na terra agora, que Deus vai permitir que aperte, porque o anticristo não vai entrar e não vai vir em abundância. O anticristo vai trazer a assolação sobre a terra, a destruição sobre a terra. O que você está vendo aí de ruína na terra é comecinho. Você vai ver destruição aí, que você vai dizer: meu Deus, por que tudo isso? Senão que já está dizendo alguma coisa parecida, né? Mas tu verá coisas infinitamente pior, para que ele possa sentar o seu trono, e aí ele trazer um tempo de abundância e você dizer: isso aqui é Deus, este homem é como Deus. Vocês não diziam isso num candidato aí? Chamava de mito, gente. É parecido com isto, mas ainda não é isto. Então, ele vai trazer esse regime de lei. Toda a lei que Deus deu dos 10 mandamentos, que é boa, perfeita e agradável, ele vai fazer com que ela seja passada para trás. Anular não vai, porque palavra de Deus ninguém pode destruir. Olha ele dizendo aqui o versículo de número 10. Recomendado. É o 10? Só um minutinho, por favor, que eu já perdi o versículo. É o Gálatas 3:10. Ele diz: todos quem? Só o povo de Israel? Ou todo ser humano?
Julga você mesmo. Deus veio só para Israel? Deus é só de Israel ou é teu também? Porque se você disser que isso é só para Israel, meu irmão, então descarta-se da terra. Porque Deus não é teu, tu não é de Deus, Deus não é de ninguém, só deles. É assim que você encara? Isso foi para Israel, isso era para Israel, então você não pertence a Deus. Como é que você quer pertencer a Deus? Se o que é de Deus para Israel vem para você, também você não quer obedecer, que é só que Israel obedece. Então vai Israel para a presença de Deus e você para o fogo. Fica Israel com a bênção, fica Israel com Deus e tu com a condenação. Então ele está dizendo aqui, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha Paulo dizendo aqui. Esse Paulo falava coisa que as pessoas diziam: esse camarada é um louco, quem vai entender o que esse cara fala? O apóstolo Pedro chegou a elogiar. O apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, escreveu algo de tamanha grandeza que o indulto não pode entender. Entenda a primeira parte do versículo? Olha o que ele está dizendo aqui, todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então isso aqui eles pegam e dizem: quem obedece os mandamentos e a lei dada por Deus a Moisés lá no monte é maldito. E Paulo tem um versículo semelhante a esse, que ele diz que é maldito, eu não me recordo da carta, nós veremos futuramente, você verá. Todo aquele que obedece a lei. Que lei, meu querido, que Paulo está falando aqui? Então, se você não sabe qual é a lei, não acuse o apóstolo, e muito menos a Bíblia. Passa a compreender e entender. Depois você fala, para depois você não falar o que você está falando, as neiras aí, história da carochinha em cima da Bíblia, e fica sem moral. Fica sem moral. Por isso é que tem gente falando aí que vai defecar em cima da Bíblia, que vai fazer isso, vai fazer aquilo em cima da palavra de Deus, porque vocês não têm moral, vocês tiraram a moral da palavra de Deus, vocês quebraram a integridade dela, vocês quebraram o mandamento dela, vocês tiraram a ordem que está nela, vocês mesmos estão causando dano na igreja e dando oportunidade para gente desse tipo falar isso da palavra de Deus, que vai urinar em cima, que vai defecar em cima, e principalmente na Bíblia que eles dizem que é da mulher. Quem arrumou essa história de Bíblia da mulher? Não foi vocês por acaso? Cristo, quando nos deu a sua palavra, e quando nos deu a Bíblia, a palavra de Deus, Ele colocou separação na mulher e na Bíblia e na palavra. Até nisso você faz separação com a mulher? Da mulher é uma, do homem é outra. A Bíblia que a mulher tem é a minha Bíblia. Ela lê a minha Bíblia, a minha mulher lê a minha Bíblia, lê a Bíblia dela. O que está escrito lá é o que está escrito na minha Bíblia. Se não for isso, se não estiver assim, a procedência é maligna, meu rapaz. Mas como vocês querem negociar em cima da Bíblia e ganhar dinheiro em cima da Bíblia, coloca lá a cor bonitinha, rosinha, capa diferente, ilustradinha, com coisas diferentes, para chamar a atenção e vender a Bíblia do preço que vocês quiserem, dizendo: essa é a Bíblia da mulher. Vocês causaram isso, vocês provocaram isso, e agora vocês estão querendo moral. Vocês não têm moral, rapaz. Se conserta, para que gente dele não se levanta e faça o que está fazendo da palavra de Deus. Embora e camaradas como esse não tenham esse direito de fazer isso. A minha oração é para que esse camarada seja feito da vida dele pelo poder de Deus, se ele não se arrepender, como foi feito com Herodes, que morreu comido de bicho. Ainda é pouco para um cara desse. Está brincando com o nosso Deus? Nós os crentes que entramos nesse caminho, vamos falar as coisas agora, não temos moral para falar, porque vocês ridicularizaram a imagem de Deus e da palavra de Deus, com os comércios malditos de vocês, colocando a igreja na política, colocando a igreja na idolatria. Você estudou muito, rapaz, graças a Deus por isso, continua, mas para fazer o quê? Para ridicularizar a imagem de Cristo, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Agora fica aí com essa imoralidade. Outras querendo mudar a Bíblia. Vai mudar a Bíblia porque na Bíblia está assim, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, é a tua vida, rapaz, se tu não te arrepender, mulher. Bispo dizendo asneiras que não vai ser condenado por causa disso. Grupo de pessoas que não vai ser condenado. Quem vai ser condenado é todo aquele que não obedece o evangelho, meu rapaz. Estou aqui pregando, mas se não obedecer, meu negócio é fogo para queimar, vindo da parte de Deus. Não tem bom não, rapaz. Agora vocês ridicularizaram a palavra de Deus, vocês envergonharam, por isso a palavra de Deus está assim: vocês vão pagar do mesmo jeito que eles vão pagar.
se vocês não se arrependerem a tempo. Não adianta você subir no altar agora e ficar pregando e falando agora, porque agora você já fez a besteira toda. Vai se arrepender e vai corrigir. Não que você está falando errado, quando você diz que está errado, idolatrar outro Deus, você está falando certo, mas você não tem moral, rapaz. Foi você que criou o dano dentro da igreja. Tiago está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, todo aquele que são das obras da lei, e que lei é essa? Sabe qual é? Se não sabe, vai aprender primeiro, depois fala. Ou se não, se você já sabe, seja mais honesto e mais sincero com Deus e com você mesmo e com quem te ouve, e fala a verdade. Todo aquele que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então aqui, Paulo está dizendo aqui, versículo de número 10, aquela lei que foi dada por Deus para Israel obedecer, Israel não obedecia, ele seria amaldiçoado e destruído. O versículo de número 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fazer estas coisas por elas viverá. A lei não é da fé. A lei é do quê? É da obediência aos 10 mandamentos e à lei. Quem viver pela lei dos 10 mandamentos e obediência, veja que o versículo de número 11 e de número 10, Paulo fala da lei destruída, da lei que foi passada para trás quando Cristo veio. Aqui ele fala dos 10 mandamentos para obediência e vida. Sabe discernir quais as leis? Se sabe, fala. Se não sabe, não fica inflamando a cabeça das pessoas, deixando do jeito que está aí. E a moral do evangelho indo para baixo por causa de vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui está. Quem era pendurado no madeiro? Quem era apedrejado? Onde é que estava o olho por olho? Cristo tirou ou não? Você saberá tudo isso para falar com mais detalhes sobre isso. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, fala com homem. Deixa eu mudar aqui um pouco, passar para frente aqui um pouco mais adiante. Tá. Mais para frente. Versículo de número 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de modo nenhum. Perceba aqui, Paulo está dizendo, que lei, irmãos, que Paulo fala aqui que não é contra as promessas de Deus. Veja o versículo 18. Tem o 17, no 18 Paulo está falando sobre tudo isso. Eu vou ler do 17 para frente. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalidou, de forma que venha a abolir a promessa. A lei não invalidou. 430 anos depois. Que lei? Você saberá qual é a lei que veio e qual é a lei que permanece, que nós estamos falando, que é os 10 mandamentos, que é o que permanece. Pois se a herança provém da lei, já decorre da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi a ser acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o detentor, a quem a promessa tinha sido feita. A quem? Até que Cristo viesse, essas leis saíram. Mas aqui Tiago está dizendo, os 10 mandamentos, nunca vai sair.
Aí ele diz aqui mais para frente, versículo de número 20. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Aí está. Se alguém veio para justificar, tem que vir pela lei. E quem é que veio pela lei? O Filho de Deus. A lei é contra? Paulo está perguntando aqui. De jeito nenhum. E que lei que Paulo está falando que não é contra? Os 10 mandamentos. Ao versículo de número 23. Ele diz: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de ar para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aios. Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O versículo de número 1 do 4. Digo que todo o tempo que o menino é herdeiro, está falando aqui da lei, que eu tenho que obedecer a lei. Nosso tempo já está esgotando. Nós falaremos disso. Futuramente nós continuaremos. No próximo vídeo nós vamos continuar. Para você saber que Paulo, Tiago e os demais apóstolos cumpriu a lei. Quem não cumpriu a lei e não ensina a cumprir os 10 mandamentos e a lei, que é essas que está aí fazendo diferença, a lei que Cristo veio e substituiu, como você viu Paulo falar que Jesus substituiu a lei, ele veio no lugar da lei. E que lei? Você vai saber quais as leis que Cristo veio, e ele aplicou a lei que justifica a tua fé. Se tu não tiver fé na palavra, se tu não tiver fé na lei, que é os 10 mandamentos, como Tiago disse, e tropeça em um só, é tudo em vão. É tudo em vão. Mas como Paulo fala isso, e vocês não querem obedecer, e vocês ensinam que é a mentira e deixa a verdade de lado, passa por tudo isso, por esses ensinos que estão aí. Vamos orar a Deus no momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tu és maravilhoso. Queremos obedecer sempre para viver pela tua palavra, porque somos da lei, não aquela lei que quem não obedecia era maldito, não daquela lei que quem não obedecia não recebia as bênçãos do Senhor, não naquela lei que era símbolo do teu filho, mas na lei que é o teu próprio filho, que para ser bem sucedido e morar no céu tem que servir e tem que obedecer. Porque aqueles que eram uma nação como Israel, que tinha aquele regime de lei que simbolizava o teu filho vindo ao mundo, passou, foi. Hoje eu sou o teu Israel. Hoje as nações são o teu Israel, e todos têm obrigação de obedecer a tua lei e os teus 10 mandamentos, como nós estamos explicando. Pai Santo, muito obrigado por tudo. Te agradecemos hoje e para sempre, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e que tu abençoe a nossa nação e socorra nessa terra. Obrigado, Deus. Em Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Amém.